Após um mês sem vê-lo, John simplesmente me entregou o cartão de visita de um advogado de divórcio, sem nem perguntar se eu estava bem ou como eu me sentia. Divorciar-se de uma esposa que não trabalha e me paga R$ 1.000 por mês de pensão alimentícia parece bom. Cuide-se, disse John, rindo, enquanto Emily envolvia o braço ao redor dele, usando uma expressão presunçosa semelhante. Está bem, vamos nos divorciar então, eu disse, de forma tão casual que John pareceu um pouco surpreso. Mas rapidamente compartilhou um sorriso com Emily. A sorte é que John não é muito pensante, o que facilita a execução do meu plano. Após a aprovação dos papéis do divórcio, decidi começar meu plano de vingança contra os dois. Vou fazê-los chorar como uma celebração da minha recuperação. Meu nome é Sarah Bittencourt, tenho 47 anos e sou ilustradora. Também trabalho como autora de livros infantis. Simplesmente amo desenhar. Tenho 2 amigos de infância, John e Emily, que são muito importantes para mim. John também é meu marido. Tudo começou quando John me convidou para sair, enquanto eu estava indo para uma faculdade diferente após o ensino médio. Fiquei surpresa, pois achava que ele estava interessado na Emily, mas não consegui dizer não a uma confissão de John, por quem eu secretamente tinha uma queda. Depois de pensar um pouco e consultar Emily, aceitei a proposta de John. O comportamento de Emily havia sido um pouco problemático desde a adolescência, mas ela ainda era uma querida amiga para ambos, John e eu. No entanto, Emily tinha a tendência de roubar namorados de outras pessoas e depois os largava quando ficavam obcecados por ela, causando problemas repetidamente. Seus pais estavam preocupados, então John e eu passávamos muito tempo com ela para cuidar dela. John e eu nos casamos aos 25 anos. 4 anos depois, Emily trouxe seu noivo para nossas vidas. Ele se chamava George, um profissional de uma empresa de alto nível. Prazer em conhecê-los, Sarah e John. Ouvi falar muito sobre vocês e estou ansioso pelo nosso futuro juntos. George era muito educado, e todos nós nos demos bem imediatamente. Nos encontrávamos durante feriados e férias, fazíamos viagens e pegávamos longos passeios de trem para aproveitar algumas bebidas. No entanto, as coisas começaram a desmoronar depois que Emily engravidou, 2 anos após o casamento. John e eu originalmente tínhamos muitos irmãos, então não estávamos preocupados com um herdeiro, e decidimos que não precisávamos de filhos. Ambos amávamos crianças, mas não estávamos interessados em cuidar ativamente delas. Além disso, amávamos nossa liberdade para viajar e aproveitar bebidas. Quando Emily anunciou a gravidez, a atitude de John começou a mudar. Ele parou de fumar porque Emily disse que não suportava o cheiro e até se ofereceu para levá-la às consultas médicas, usando seus dias de folga. Eu avisei que George poderia ficar chateado se ele estivesse sempre com a Emily, mas John argumentou: "Você tem trabalho, não é? Ela é nossa amiga de infância e está pedindo ajuda. Você é insensível." Eu disse: "Tenho comprado coisas e ajudado no que posso, mas ir com ela ao obstetra está passando dos limites." Quando eu disse isso, John franziu a testa e depois me olhou com raiva. Por quê? Porque ela quer, certo? Ela diz que está ansiosa pela consulta. Não posso deixá-la ir sozinha. Se ela está ansiosa, mais razão para George ir com ela, certo? Se você for com ela toda vez, é quase como se fosse o pai do bebê na barriga dela. John, com ciúmes. De qualquer forma, você não vai engravidar, então qual é o problema? Ele não levou a sério minhas preocupações e, em vez disso, começou a retrucar, dizendo que eu estava sendo chata. Mal tínhamos brigado durante nosso casamento, mas as coisas mudaram quando Emily engravidou. Nossas discussões aumentaram e não mudaram mesmo depois que Emily deu à luz. Na verdade, John começou a passar ainda mais tempo com Emily e a filha deles, Emma. Mas quando Emma tinha 6 anos, ocorreu um incidente relacionado aos convidados da cerimônia de formatura dela. No dia antes da formatura, John começou subitamente a revirar o armário. John, o que você está fazendo? Você tem uma reunião amanhã. O local de trabalho de John tinha um código de vestimenta casual, mas havia uma regra de usar terno durante reuniões com clientes, então ele sempre mantinha alguns ternos prontos. Mas todos estavam jogados na cama agora. Ah, não. Só estou tentando decidir o que vestir para a cerimônia de formatura. O que? Você está seriamente pensando em ir à formatura? Sim,
George não pode ir, Emily me pediu. Espera, isso é absurdo. Não importa como você olhe para isso. Inadvertidamente, levantei a voz em negação. Imediatamente, o rosto de John ficou amargo. Você ainda duvida de mim e da Emily? Estou decepcionado que você nem possa ajudar. De qualquer forma, estarei na formatura amanhã, então passe uma camisa direito. John disse isso e abruptamente encerrou a conversa, me deixando para trás e indo para o quarto. Não tive escolha senão ligar para Emily. Alô, Emily, sobre amanhã. Ah, desculpe, sobre amanhã. Estou indo com o John, mas o George não vai ficar chateado por causa da formatura, Sarah? Do que você está falando? Obviamente, eu não disse ao George que a formatura é amanhã. Eu vou contar a ele depois da cerimônia. Fiquei chocada ao descobrir que George não sabia sobre o cronograma da formatura. Ao questioná-la mais, parecia que Emily não havia informado George sobre nenhum dos eventos da pré-escola até agora, e John estava agindo como pai na pré-escola, o que me deixou tonta com tamanho egoísmo. Espere um minuto, Emily. Isso não é extremamente irracional? É desrespeitoso com o George, e só porque ele é um amigo de infância, hein? O que há de errado, Sarah? Você está assustadora. Bem, nos vemos amanhã. Emily desligou o telefone unilateralmente, e no final, eu passei uma camisa, preparei uma gravata e, na manhã seguinte, vi John sair para a cerimônia de formatura de Emma. Desde então, Emily e John começaram a sair com mais frequência, de uma vez por mês para uma vez por semana e depois para 3 vezes por semana. Eventualmente, até George parecia ter algumas suspeitas. Um dia, enquanto John e Emily estavam fora, ele visitou nossa casa sozinho. Sinto muito por visitar tarde da noite. Tem algo que está me incomodando. É sobre os dois, né? Sim, gostaria que você desse uma olhada nisso. George me mostrou o histórico de GPS que ele havia instalado no carro de Emily. Mostrava que ela estava ficando em um hotel 3 vezes por semana, todos esses dias em que ela estava com John. Só de olhar para o rosto de George, eu entendi o que isso significava. O que você quer fazer, George? Quero me vingar desses dois. Eu também. Não posso perdoá-los por nos trair depois de tanto tempo. Começamos a planejar nossa vingança secretamente. Primeiro, comecei a aumentar minha renda, pois tinha economizado fazendo os afazeres domésticos e cuidando de Emma. A renda de George diminuiu drasticamente quando ele mudou para trabalhar em casa. E quando Emily e John saíam, George trazia Emma para minha casa, e cuidávamos dela juntos. Nem Emily nem John perceberam que sabíamos sobre o relacionamento deles, e conseguimos reunir evidências sólidas. Depois de coletarmos provas suficientes e estarmos prontos para nossa vingança, descobrimos uma verdade chocante sobre Emma. George e eu lutamos com a decisão, mas concordamos que não queríamos magoar a jovem Emma, então decidimos esperar até que ela fosse adulta para buscar nossa vingança. No entanto, mesmo que tivéssemos decidido suportar por 10 anos, fui atingida por uma doença grave. Precisava de hospitalização prolongada, e mesmo na melhor das hipóteses, não seria liberada por pelo menos 2 anos. Embora pudesse trabalhar do quarto do hospital, era certo que teria que reduzir minha carga de trabalho. Depois de informar George sobre a situação, consultei John. No entanto, a reação de John não foi diferente de quando estávamos fazendo pequena conversa. Vou te visitar de vez em quando. Senti que John não tinha mais afeto por mim, já que nem perguntou sobre minha condição ou o nome da doença. Na realidade, John só visitava uma vez por mês ou a cada 2 meses. Após o aniversário de 15 anos de Emma, ela começou a agir de maneira estranha. Embora costumasse me visitar quase todos os dias imediatamente após minha hospitalização, ela se afastou após seu 15º aniversário. No entanto, nem George nem eu conseguíamos entender por quê, e ficamos perplexos. Mesmo quando perguntamos a Emma, ela apenas dizia para não nos preocuparmos. No entanto, acabamos descobrindo o motivo por meio de John, que raramente aparecia. Oi, faz um tempo. Sim, faz. O que está acontecendo? John, que tinha se transformado completamente em uma aparência chamativa, entrou sem nem bater na porta. Depois de um mês sem vê-lo, John simplesmente me entregou o cartão de visita de um advogado de divórcio, sem nem perguntar se eu estava bem ou como eu me sentia.
Divorciar-se de uma esposa que não trabalha e pagar R$ 1.000 por mês de pensão alimentícia, esse é o acordo. Então, Cui disse. John disse, sorrindo de orelha a orelha. Ao lado dele, Emily envolveu os braços ao redor de John, com uma expressão semelhante no rosto. Está bem, vamos nos divorciar então, concordei casualmente, o que pareceu surpreender John por um momento, mas ele rapidamente trocou sorrisos com Emily. Foi bom que John não fosse do tipo que pensa muito profundamente e por isso, meu plano funcionou tão bem. Após receber a notificação de que o divórcio foi finalizado por John, decidi iniciar meu plano de vingança contra os dois. Vou fazê-los chorar como uma celebração da minha recuperação. Prontamente, comecei a agir. Primeiro, entrei em contato com George para transferir hospitais, depois informei meu advogado que eles mediariam entre as duas partes a partir de agora. George também começou a agir ao mesmo tempo, mudando-se para perto do meu novo hospital com Emma, e começou a me visitar frequentemente. Emma ainda tinha uma expressão sombria, mas eu ficava feliz por ela vir me ver todos os dias. A maioria das minhas coisas já estava no quarto do hospital, então pedi a John que se livrasse do restante. Não queria trazer nada que os dois tivessem tocado para minha nova vida. Depois que a transferência para o hospital e a mudança de George e Emma se estabilizaram, recebi uma ligação de John. Eu havia deixado meu assento por apenas alguns minutos, mas meu smartphone já mostrava 30 chamadas perdidas. Atendi o telefone, me sentindo exasperada. Ei, o que diabos está acontecendo? Pude ouvir a voz de um corretor de imóveis perturbado atrás da voz aflita de John. Também ouvi Emily gritando, o que me deixou enjoada. O que você quer dizer com o que está acontecendo? Obviamente, é sobre a casa. Por que precisamos sair? John gritou comigo como se não fosse culpa dele. Respondi a ele friamente, claro, porque essa é minha casa, né? John parecia ter esquecido completamente, mas a verdade era que a casa em que morávamos era um quarto que eu alugava como espaço de trabalho. Quando comecei a trabalhar como freelancer, na época, não tinha renda suficiente para manter duas casas, e John não tinha renda suficiente para viver sozinho. Acabou se mudando para meu lugar. Portanto, John nunca pagou o aluguel ou as contas de serviços públicos daquele quarto. Embora eu recebesse algum dinheiro dele para despesas de subsistência, não era suficiente para manter o lugar. Infelizmente, aquele quarto já estava cancelado. Estava longe do hospital para onde transferi, então processei o cancelamento no dia seguinte à entrega dos papéis de divórcio. Não o informei, pois o corretor de imóveis que conhecia a situação disse que entraria em contato com ele. George e Emma desapareceram de repente, e nossa casa foi vendida. O que faremos com nossa nova casa? Eu não sei. Talvez fiquemos em um hotel por enquanto. Ao ligar o viva voz e começar a trabalhar, John gritou de frustração, não mexa comigo. No entanto, ele parecia se lembrar de algo e começou a falar em um tom mais suave. Bem, seja lá o que for. Quando você vai transferir o dinheiro? Estamos ficando sem dinheiro. O que você está falando? Não brinque comigo. Eu disse para pagar R$ 1.000, não disse? Oh, não me lembro de concordar com isso. Minha resposta indiferente foi recebida com gritos incoerentes de John do outro lado do telefone. Aparentemente, ele achava que poderia conseguir dinheiro comigo e estava gastando irresponsavelmente. Mesmo que ele tivesse R$ 1.000, como planejava passar o resto do mês? Ei, não fique aí em silêncio. Diga alguma coisa. Não há realmente nada para conversar. Minha resposta deixou John momentaneamente perplexo, mas logo ele começou a gritar novamente, ficando cada vez mais irritado. Abordei John da maneira mais animada possível. De qualquer forma, somos praticamente estranhos agora, então, por favor, não entre mais em contato comigo. Você ouvirá do meu advogado. Advogado? Ei, espere aí. Eu desliguei sem ouvir a resposta de John. Ele tentou ligar várias vezes, mas ignorei, e eventualmente as chamadas pararam. No entanto, irritado por eu não atender, John começou a ignorar as chamadas do meu advogado. Certamente, ele tinha um lado infantil, mas nunca imaginei que seria o tipo de pessoa que não se importa em causar problemas para os outros. Suspirei profundamente diante do egoísmo de John. Alguns meses depois de uma alta temporária do hospital, visitei a casa dos pais de John.
Diante de mim, estavam John e Emily, ambos parecendo pequenos e trêmulos. Contar aos meus pais é golpe baixo. Oh, eu só relatei que nos divorciamos. John me encarou em resposta à minha resposta, mas encolheu sob o olhar severo de seu pai. Na verdade, eu tinha um ótimo relacionamento com meus sogros, visitando e jantando com eles quando John não estava por perto. Apesar de ser tão amada, senti que era errado não compartilhar os detalhes do nosso divórcio, então fui visitá-los. É verdade que você vai se casar novamente, Emily? Sim, é verdade. Emily, Emma e eu vamos recomeçar como uma família. O que você está dizendo? Sua única família é a Sarah. Ela não é mais minha família. As palavras de John fizeram seu pai franzir a testa, com um olhar que parecia dizer: me dê um tempo. John sacudiu a cabeça algumas vezes e depois me entregou um pedaço de papel. Era uma conta de um hotel de luxo nas proximidades. O que é isso? É a conta do hotel em que ficamos. John, agindo como se fosse óbvio, apontou para a conta na mesa, depois desabou de repente. Oh, que diabos, mãe, eu não te criei assim. Minha sogra, ofegante, foi recebida com um olhar de incredulidade de John ao lado dela. Por que você está tão bravo? É apenas que a família está mudando porque estou me casando. Além disso, você terá um neto, um de sangue, por sinal. Não está feliz? Vocês dois não são minha família, não são mais. As palavras de John fizeram com que seu pai franzisse a testa, com um olhar que parecia dizer: me dê um tempo. John sacudiu a cabeça algumas vezes e depois me entregou um pedaço de papel. Era uma conta de um hotel de luxo nas proximidades. O que é isso? É a conta do hotel em que ficamos. John, agindo como se fosse óbvio, apontou para a conta na mesa, depois desabou de repente. Oh, que diabos, mãe, eu não te criei assim. Minha sogra, ofegante, foi recebida com um olhar de incredulidade de John ao lado dela. Por que você está tão bravo? É apenas que a família está mudando porque estou me casando. Além disso, você terá um neto, um de sangue, por sinal. Não está feliz? Ambos meus sogros entenderam que eu não queria filhos e ainda me tratavam como filha. É claro que tratavam Emily, minha amiga de infância, da mesma maneira, mas sempre havia um limite. Entre uma nora e uma amiga. Lembro-me de Emily frequentemente reclamando disso, então eu tinha certeza de que minha sogra não ficaria feliz com essa situação, e Emily deveria saber disso também. Você cuida da Emma, certo? Será sua neta, então você ficará feliz, certo? É porque ela é uma criança que conheço desde pequena. Ah, mas metade do sangue dela é de John, certo? Mesmo depois de tudo isso, Emily, sem mostrar sinal de remorso e agindo como se não conseguisse entender o problema, me deu arrepios. Nesse momento, alguém que estava em silêncio até agora se manifestou. Chega, já deu. Isso é nojento, né, Emma? Emma, que estava brincando com o smartphone no canto da sala, falou com Emily sem olhar para cima. A sala caiu em um silêncio atordoado. Meu pai é o único que considero meu pai, quer estejamos relacionados por sangue ou não. Ele é o único. Mas sabe, John sempre foi o que ia às suas festas na escola. Ouvi tudo do meu pai, como ele sempre era informado sobre as datas dos eventos depois que já tinham acontecido. Como eventualmente, até mesmo os eventos em si eram mantidos longe dele. Mas o pai sempre dizia que eu era sua filha, então eu sou a filha dele e nunca serei sua, Emily. Emma encarou Emily enquanto dizia isso. Depois, sentando ao meu lado, ela mudou para um tom mais preocupado. Sabe, quando descobri sobre isso, pensei que você iria me odiar. Mas papai disse que não era o caso, então vim aqui hoje, Emma. Eu te amo tanto. Você foi tão gentil em me visitar todos os dias enquanto eu estava no hospital. Eu estava realmente feliz, Sarah. Emma, talvez aliviada de sua ansiedade, se emocionou e me abraçou com força. Pode ser de fato uma criança resultante de um caso entre John e Emily, mas é uma criança pela qual cuidei por 15 anos. Não há como não ter afeição por ela. Falando nisso, Emily, você não estava curiosa para saber por que eu não fiquei surpresa quando descobri que Emma é filha de John? Ah! Emily pareceu surpresa antes de poder falar. Uma nova pessoa entrou na sala.
Sabíamos desde o início, há 10 anos, na verdade, George. Emily começou a entrar em pânico quando George apareceu de repente, compreensivelmente, pois ela recentemente solicitou unilateralmente o divórcio, citando diferenças irreconciliáveis. Eu fiquei chocada quando você mencionou o divórcio. E, infelizmente, você ainda não está divorciada. Os papéis de divórcio ainda estão aqui. Você não percebeu? O que eu percebi é que não faz parte da natureza de Emily e John confirmar as coisas. Mas não pude deixar de ficar atordoada ao perceber que, apesar do período de espera de 100 dias para as mulheres se casarem novamente, Emily não havia percebido isso por meses. Portanto, Emily ainda é minha esposa, e Emma ainda é minha filha. Bem, não haverá uma esposa, no entanto. Espera, o que você quer dizer? Uma adolescente de 15 anos pode escolher o pai dela. Isso não é verdade. Emma quer ficar com a mãe, não é, Emily? Emily disse isso e olhou para Emma. Emma franziu a testa para Emily e segurou minha mão. Emily ficou sem palavras e me encarou, então John começou a rir de repente. Então é isso, vocês duas estão juntas, hein? Mas é uma pena, não é? Impossível viver com o salário de George sozinho. Pode parar de fazer suposições estranhas. Além disso, parece que George ganha o dobro do que você pensa. Emily sabe disso, né? É provavelmente blefe. Além disso, é impossível para você trabalhar lidando com sua doença. Você vai morrer miseravelmente em algum lugar desta vez. Dessa vez, ri da enorme confusão de John. Vendo-me começar a rir de repente, John estava ficando frustrado. Você não sabia sobre a minha renda, né? Deve ser só um pouco mais que um emprego de meio período. Não, é diferente. Minha renda anual é de 500 mil de reais, Os olhos e a boca de John estavam bem abertos de choque. Emily também ficou atordoada. Na verdade, ao longo dos últimos 10 anos, tornei-me uma autora popular de livros infantis e minha renda disparou devido a ensaios, entrevistas e similares. Além disso, uma adaptação cinematográfica está planejada em breve, então minha renda está disparando. Você mentirosa. Quer ver isso? Eu disse e mostrei a Emily a tela da minha conta bancária. Mostrava claramente uma grande quantia sendo depositada todo mês, e Emily ficou sem palavras ao ver. Sarah, vamos, fazer as pazes, que tal? O que você está dizendo? Emily ficou furiosa com as palavras de John, cega pelo dinheiro. Eu as observei sem expressão e então abri a boca. Bem, se vocês quiserem se casar, sintam-se à vontade. E eu definitivamente vou pegar a compensação por danos. Sarah, espere, Sarah. Ignorando as palavras de John, peguei a mão de Emma e, depois de me despedir dos meus sogros, saí da casa deles. John originalmente trabalhava na empresa do meu sogro, mas foi revelado que ele mentia sobre sair para vendas, e foi demitido. Meu sogro planejava colocá-lo à força em um barco de pesca de um amigo e fazê-lo trabalhar até os ossos. Trabalhar em um barco de pesca era difícil para John, que amava ambientes fechados, e ele entrou em contato comigo várias vezes, mas toda vez eu notificava meu sogro e, eventualmente, as ligações pararam. Emily perdeu a custódia para George e se divorciou. Ela parecia desinteressada em John, que não podia se dar ao luxo de luxos, e não parecia correr atrás dele. Foi deserdada por sua família e vivia sozinha em um apartamento decadente. Não havia trabalhado desde que se casou, e como sempre fazia com que os outros fizessem as coisas por ela, não conseguia fazer nada sozinha. Quase não havia lugares que a contratariam como funcionária em tempo integral. Mesmo assim, ela precisava pagar suas despesas de subsistência e pensão alimentícia, então trabalhava em vários empregos de meio período e mal conseguia sobreviver. Depois de entrar no ensino médio, Emma se esforçou todos os dias para estudar no exterior e ir para uma universidade de prestígio no exterior. Sendo originalmente diligente, seu sonho é traduzir meus livros ilustrados e entregá-los a crianças de todo o mundo, o que me deixa feliz. Quanto a mim, meus livros ilustrados estão vendendo bem e estou recebendo cada vez mais ofertas para adaptações para anime e mercadorias. Minha doença também está progredindo bem, embora ainda esteja hospitalizada. Meu médico me disse recentemente que talvez eu possa sair do hospital no próximo ano. E mais uma coisa, George e Emma vêm me visitar todos os dias. Na verdade,
George confessou recentemente com a intenção de se casar novamente. Ainda não dei minha resposta, mas não consigo deixar de ter sentimentos por ele, que disse que quer viver juntos quando eu sair do hospital. Enquanto penso no que responder, trabalho em meus livros ilustrados todos os dias, esperando por um futuro feliz para nós. Hoje, mais uma vez, eu tecia histórias.